Evangélicos progressistas não conseguirão derrotar o neofascismo enquanto continuarem na mesma toada. Existem posturas que precisam mudar. Porque, mesmo se declarando progressista, uma pessoa ou uma comunidade ainda assim podem estar alimentando o sistema. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Também vou abordar algumas questões históricas, Cada vez mais o embate entre conservadores e progressistas está na mesa e no dia a dia. E não é de se estranhar que isso esteja dentro das igrejas, porque começou isso também lá no Iluminismo, com filósofos cristãos, calvinistas, E isso vem sendo colocado em pauta, está presente no nosso dia a dia, se tornou o nosso papo, em vez de ficar fechado em determinados círculos. Então, antes de falar por que progressistas podem estar alimentando e não combatendo o fascismo, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo e, como eu disse, a gente precisa entender melhor o contexto. Basicamente é o seguinte: o conflito entre conservadorismo e progressismo é sobre o que deve nortear as mudanças na nossa sociedade. Para o progressismo deve ser a razão. Do ponto de vista do conservadorismo, deve ser principalmente a tradição, os costumes, a fé. Por isso, os conservadores usam bastante Deus, família, pátria ou propriedade. O progressismo, ele já mudou muitas vezes na história. Conforme a época, ele adota diferentes bandeiras. E foi o progressismo que lutou pelo sufrágio universal, que é todo mundo ter o direito de voto, combate à escravidão, direitos trabalhistas. E lembrando que no Brasil foi um ditador, o Getúlio, que teve a bandeira trabalhista. Ele assinou a CLT, por exemplo. E hoje nós ouvimos muito o progressismo associado à luta pelos direitos sociais em prol de minorias, como o movimento negro, o feminismo, os direitos dos indígenas e também os movimentos relacionados a orientações sexuais e identidades de gênero e meio ambiente. Agora, é importante saber e notar que esses grupos, de forma geral, são associados à esquerda. Mas há um detalhe aqui que não pode passar despercebido, que nem todo mundo que se considera progressista defende todas estas pautas. Há diferentes grupos. Por exemplo, nós temos evangélicos progressistas, liberais progressistas, socialistas progressistas e, pasmem, até conservadores progressistas. E você diz, como que é possível? São aqueles que defendem os preceitos de uma democracia, mas exigem que ela seja cristã, por exemplo. Por isso, alguns especialistas evitam identificar o progressismo com algo de esquerda ou de direita. Tem um cientista político e também professor, ele se chama Marco Aurélio Nogueira, é da Unesp, E ele descreveu um pouco essas mudanças do progressismo. Ele afirma o seguinte: no século XVIII, durante o Iluminismo, ser progressista era defender a prevalência da ciência e do indivíduo. No século XIX, o progressismo se associou ao liberalismo democrático, com a defesa da democracia, e ao socialismo, com a defesa da igualdade. E mais recentemente, no século XX, os progressistas se aproximam da ideia de direitos humanos e sociais. Por outro lado, tem um sociólogo uruguaio, Eduardo Gudinas, que ele fala sobre uma contradição progressista, porque ele diz o seguinte: coexistem novidades, que poderiam ser identificadas como de esquerda, e outras mais conservadoras. Houve inovações, mas ao mesmo tempo conservaram-se componentes que se arrastam desde as décadas neoliberais. Dito de outra forma, o progressismo que a gente presencia avança em determinadas pautas, mas não em outras, o que significa que ele não necessariamente mexe na estrutura da sociedade. Seria assim, um exemplo. Por causa do avanço tecnológico e da política econômica de maximização dos lucros, uma pessoa ficou desempregada e está passando fome. O progressista discursa que é contra ela passar fome. O conservador concorda. O progressista exige projetos para que ela não passe e luta para que isso aconteça.
mas não vai ao fundo para o fato de que ela esteja passando fome, não somente porque perdeu o emprego, mas por causa do modo como estabelecemos e regemos a nossa sociedade em todas as dimensões. É o nosso modo de vida. Agora, é importante ressaltar que há progressistas que denunciam e lutam para mudar essa estrutura. Mas eu quero dar esta ênfase. Penso que os progressistas precisam saltar mais à frente. Eu digo isso porque ser progressista pode significar muita coisa. Quer um exemplo? Conheço uma igreja inclusiva que é extremamente conservadora, fundamentalista, só que gay. Protestantes ricos e escravistas do sul dos Estados Unidos fugiram da Guerra Civil e vieram para o Brasil, inclusive alguns da Ku Klux Klan. E aqui perceberam que as crianças precisavam estudar e investiram em escolas. Ou seja, eles eram protestantes progressistas por um lado e fundamentalistas, conservadores por outro. Eram progressistas porque aqui no Brasil a religião generalizadamente era contra os estudos, mas eles, protestantes, eram a favor dos estudos. Mas eles continuaram racistas, escravistas. Veja, John Locke ele é conhecido como o pai do liberalismo político. Ele trabalhou em defesa da liberdade individual. Para ele, todos os seres humanos são igualmente racionais, pois todos foram providos uniformemente com as mesmas faculdades e, portanto, não é razoável supor que haja subordinação de um ser humano a outro ou molestamentos entre pessoas. Lindo, né, esse conceito. Mas, apesar disso, John Locke não só defendeu filosoficamente a escravidão, como era acionista de uma empresa que traficava escravos. Então, Locke utiliza o termo escravidão como uma metáfora para a tirania monárquica na Europa, mas ao mesmo tempo justificava a escravidão africana. Quer mais? Os Estados Unidos é conhecido como a mais antiga democracia moderna. Como que ele nasceu? Pela emancipação do Império Britânico, mas manteve a escravidão. A lei do fim da escravidão foi promulgada lá em 1865, mas logo em seguida começou a valer o regime de segregação racial de Jim Crow, que foi até 1965, 100 anos. Por isso da luta de Luther King, Rosa Parks, Malcolm X no século XX. Então, os Estados Unidos é um país progressista? Disse por aí, e alguns fatores, alguns historiadores, que o que inspirou Hitler para formatar o seu projeto político de depuração racial foi a segregação racial e o extermínio dos peles vermelhas dos Estados Unidos. Percebe como defender algumas ideias maravilhosas, possuir uma lógica que impressiona, não muda a realidade como necessariamente precisaria ser mudada? O modo como as coisas são feitas, e isto é que pode alterar a realidade. Eu vou compartilhar algumas das minhas crenças que fazem parte da minha análise e porquê da dificuldade progressista de vencer o fascismo. Veja, eu não acredito no progresso da humanidade. Basta olhar ao redor e ver que nós estamos lidando com temas que eram para estarem sepultados, mas se arrastam na história. Xenofobia, racismo e por aí vai. Ultimamente, alguns dizem assim, voltamos à Idade Média, né? Eu tenho escutado isso nos últimos 3, 4 anos. Pergunte aos negros se com o fim da escravidão em 1888 eles se sentiram em casa e somente agora, em 2018, eles voltaram a se sentir excluídos. A chacina do povo Chacriabá, no norte de Minas, não aconteceu na Idade Média. Aconteceu em 1987. Ou foi só no ano passado que os Yanomami sofreram abandono e foram entregues à morte? Então, não existiu uma época em que todo mundo concordava com a escravidão dos negros. Basta perguntar aos negros, que, aliás, em 1872, era a maioria em números aqui no Brasil. Mas, ainda assim, o menor número de pessoas brancas diziam que expatriar e escravizar pessoas era moralmente correto. E agora eu escuto crentes progressistas que, ao interpretarem a Bíblia, tentam justificar a escravidão e o genocídio dizendo assim, mas naquele tempo a gente tem que considerar que era normal, todo mundo aceitava. Todo mundo quem? Então veja que esse modo progressista está com a mesma estrutura que quer combater, de que existem males aceitáveis por causa da época. Quer dizer, que os cananeus
aceitavam, diziam que era certo seus filhos serem mortos. Por isso eu afirmo que progressistas precisam encarar a realidade de que a história não progride. Ela é dinâmica, multifacetada e vamos conviver com tensões constantes. Precisamos, mais do que mudanças, mais do que alterações e implementações legais, precisamos de transformações. E para isso, nós precisamos nos afastar desse emaranhado que cuida de salvar o urgente e fica sem tempo de fazer o que é imprescindível para transformar a realidade. Onde eu estou querendo chegar? Esta polarização progressista e conservador, ela será vencida quando principalmente os progressistas compreenderem que não é uma questão de progresso, mas de transformação, a começar por uma prática real dos direitos humanos. Porque na cabeça de um conservador, se há progresso, a tradição será perdida. Mas muitas vezes a tradição só vai permanecer se houver transformação. Então, evangélicos progressistas não conseguirão derrotar o neofascismo enquanto continuarem parecidos com o liberalismo de Locke, enquanto continuarem a discursar contra injustiças sociais, mas não aceitarem uma mudança estrutural própria e uma mudança de postura social. Igrejas progressistas com pastor presidente vitalício, com discurso protestante burguês, que privilegia a oratória, a abstração, os conceitos e não a prática cristã, não irão derrotar o fascismo. Igrejas que, apesar de progressistas, com uma estrutura burocratizada de decisões autocráticas, além de não mudarem absolutamente nada, alimentam o sistema que dizem querer superar. Porque este comportamento ambíguo que se tem envolve-se em determinadas disputas, mas não mexe na realidade profunda. Isso faz com que, em sua prática, não seja talvez igual um escravista que eu dei como exemplo, mas na sua estrutura é semelhante. Por quê? Porque, por um lado, luta pelo bem, pelo outro, nada faz para que haja uma transformação social. Antes, se beneficia do sistema que diz combater, porque não quer mexer no seu próprio sistema de vida. Não quer abrir mão de suas garantias e seguranças vindas do sistema. Luta pela democracia, mas em suas igrejas quem decide é o pastor. É contra um Estado teocrático, mas dirige a igreja com teocracia. Bem, o vídeo está ficando muito longo, mas eu acredito que já deu para mexer um pouco com as ideias. Não esquece de curtir, inscrever-se e divulgar o meu canal. Eu espero ter contribuído com alguma coisa para que juntos nós possamos provocar uma verdadeira transformação. Nós precisamos de uma transformação radical e positiva em nosso país. Evidentemente que toda análise e toda avaliação, ela busca fazer uma leitura mais genérica. Mas eu reconheço que existem exceções. Mas nós precisamos trabalhar naquilo que permeia o todo, para ver se a gente consegue ter força para uma transformação.